gostaria, irmãos, de convidar a todos que estivessem abrindo as suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3, de 20 a 31. Como os irmãos sabem, eu estou me preparando para o concílio. E esse é um momento muito ímpar, porque a gente tem oportunidade de ler, de aplicar a nossa mente em doutrinas e em passagens bíblicas que muitas das vezes a gente deixa passar meio que batido. E essa semana eu estive ali estudando a doutrina de Deus, a doutrina da justificação. E também estamos dando as aulas de sábado, elas estão baseadas, estão sendo feitas em cima da carta de Paulo aos Romanos. Irmãos, quando eu vi o texto sobre a doutrina da justificação, eu não sei quantos irmãos já tiveram isso, mas ficou aquele desejo, aquilo bateu como uma realidade tão grande dentro da minha vida, que eu falei, eu não posso me conter, eu preciso estar falando, levando, explicando. E eu fiquei ali conversando com o meu esposo, né? E às vezes o Roberto é um pouco chato, porque ele pega logo aquilo que a gente está falando. Quando a gente está estudando, a gente quer ficar ali explicando e se detendo, né? E aí ele pegava logo o negócio, e eu falei, eu preciso, não é, falar sobre isso, eu preciso estar partilhando com os irmãos essa verdade. Irmãos, a doutrina da justificação é uma das doutrinas mais importantes para nós cristãos. Quando entendemos a doutrina da justificação, entendemos o plano de Deus para a salvação da nossa vida, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Porque o plano de Deus é para a salvação da humanidade, é para a salvação de todos. Todos aquele que crê será salvo. Mas como crerão? Se ninguém falar com eles, se a mensagem não chegar até eles. Alguns conceitos precisam ser passados para os irmãos com relação à justificação. A primeira coisa que você precisa entender com relação à justificação é que a justificação, ela é um ato único. Ela acontece uma só vez na vida. A justificação, ela acontece no momento em que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. A justificação, ela acontece no tribunal de Deus. Existe um livro onde todos os nossos feitos estão ali registrados. E como Paulo mesmo registra em Romanos, nós sabemos que todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. E sabemos também que o preço do pecado é a morte. O preço do pecado é a morte. Então, do momento que existe um livro, e que lá naquele livro, todos os pecados que eu já pratiquei na minha vida estão ali registrados, eu estou condenada à morte. O salário do pecado é a morte. E o que é a doutrina da justificação? É que no momento em que eu venho à frente, eu digo, Senhor, eu reconheço que sou pecador e reconheço que pelos meus próprios feitos eu nunca alcançarei a salvação. Eu peço que o sangue do seu Filho me limpe e me purifique de todos os meus pecados. Eu aceitei a Cristo. Deus vai lá no livro e ele carimba, justificado, salvo. Então, a justificação é uma coisa que acontece uma única vez na vida. A justificação é algo que acontece fora de você. Ela acontece lá no tribunal. A justificação é diferente de santificação. Santificação pode haver separação. O irmão Jorge é mais santo do que eu.
Eu sou mais santa do que alguma outra pessoa. Busco me santificar mais do que outra pessoa, é o termo mais certo, não é? A justificação não. A justificação, estamos todos no mesmo patamar. E aí, se você não leu, eu convido você a ler Romanos capítulos 1, 2 e 3, porque você vai entender que estamos todos igualados. Todos nós pecamos. Então, todos pecaram. Estamos todos no mesmo patamar. Aí ele vem e nos justifica. Então, aqueles que são justificados, eles saem desse patamar aí de pecador e eles entram no patamar de justificados. Então, irmãos, ela acontece uma única vez na vida, ela acontece fora de você, ela é a mesma para todos, não existe isso. O irmão Jorge nunca vai ser mais justificado do que eu, porque a justificação é o perdão ao pecador. Você precisa entender isso. Deus perdoa o pecador. Ele perdoou a mim, Ana Cláudia, que sou pecadora. Ele perdoou o irmão Jorge, que é pecador. Aí no exemplo eu disse, o irmão Jorge pode ter uma vida de busca de santificação maior do que a minha. Pode. Santificação, existe separação, mas a justificação é um ato, então ela acontece uma só vez na vida. A gestação é um processo. Ocorre a fecundação, o feto começa a se desenvolver. É um processo. Assim é a santificação. Eu tenho 50 anos de igreja, então eu tenho um determinado patamar de estudo, um determinado patamar de conhecimento da Bíblia, de busca do Espírito Santo. E tem aquela pessoa que acabou de se converter. Então, em termos de santificação, pode ser que eu esteja num patamar diferente dela. Agora, em termos de justificação, não. Se nós estivermos no lugar mais baixo da terra, abaixo do nível do mar, eu não sei qual é o ponto mais baixo da terra, mas suponhamos que nós estejamos lá. Oi? As Fossas Marianas. Imagine que eu esteja lá nas Fossas Marianas e o irmão Jorge esteja lá no topo do Himalaia. Qual é a minha distância para alcançar o céu e qual é a distância do Jorge para alcançar o céu? Nunca eu vou alcançar o céu e nunca o Jorge, estando lá no topo do Himalaia, pode alcançar o céu. Então, a justificação, ela é assim. Nós somos pecadores, estamos separados e precisamos entender que estamos separados de Deus. A justificação, ela coloca todos no mesmo patamar, porque todos nós pecamos e fomos separados da glória de Deus. Tudo bem até aí? Então, vamos abrir a Bíblia lá em Romanos 3 e ler de 20 a 31. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Irmãos, por que não existe separação na justificação? Por que não existe níveis de justificação? Preste atenção no que o apóstolo está falando. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Ninguém. O que é a lei? Os 10 mandamentos, que está lá no Pentateuco, as leis. Vamos nos basear ali nos 10 mandamentos. Quem cumpre, de fato, qual homem, fora Jesus, que já cumpriu, de fato, todos os mandamentos? Ninguém. E aí,
A Bíblia não fala, se o pecado for grande, está condenado à morte. Se o pecado for pequeno, não está condenado à morte. Não. O salário do pecado é a morte. Ponto. Então, ninguém será justificado diante dele, ou seja, diante de Deus, pelas obras da lei. Em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela me dá consciência de que eu sou uma pecadora. A lei foi dada por Deus para que nós pudéssemos entender o quão afastados estávamos de sua santidade. O quão pecadores nós somos. Foi para isso que Deus nos deu a lei. A lei nos aponta para onde? Cristo. A lei nos aponta para Cristo. Isso também é uma coisa que nós precisamos entender. No Velho Testamento, como que as pessoas eram salvas? Eles faziam os sacrifícios de animais, conforme eles pecavam. Mas o sacrifício de animal apontava para o quê? Para o cordeiro. Então, desde o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas porque elas acreditavam que Deus enviaria o seu Filho para morrer na cruz por elas. E nós somos salvos porque acreditamos que Ele veio. Então, a diferença é apenas de tempo. Eles criam no que viria, nós cremos no que já veio. Ok? Vamos continuar a leitura. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que o verso está nos dizendo? A lei foi dada por Deus. Para quem? Quem é que trouxe a lei? Quem é que escreveu no Antigo Testamento? Os profetas, eles testemunhavam a respeito da lei. Então, aqui o verso está dizendo que agora, sem lei, ou seja, sem considerar a lei, né, sem considerar ali que nós nunca conseguimos atender a lei e que por não atendermos a lei estamos sendo condenados ao pecado. Ele está dizendo, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Então, Deus justifica, independente dos seus atos. Independente, irmãos, de eu ter matado, roubado, adulterado, ou de eu ter uma vida, como a Madre Teresa de Calcutá, uma vida dedicada à obra, uma vida dedicada à caridade, ela também pecou. Então, ele está dizendo, agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Mas, irmãos, a Bíblia diz que Deus, ele é justo. E ele não compactua com injustiça, com o pecado. Então, como pode um Deus justo me justificar, eu que sou injusto? Aqui ele está falando, olha, versículo 22, justiça de Deus. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, o que acontece no tribunal? E isso também é muito importante de nós entendermos. O que aconteceu no dia da sua justificação? Ele está dizendo que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Então, Deus fez justiça pelos meus pecados. Deus fez justiça. Eu sou uma pecadora, o salário do pecado é a morte, então o meu destino é a morte eterna. Mas Ele me salvou. Mas Ele está dizendo que foi feita justiça. Essa justiça foi feita por meio de quem? Jesus Cristo.
Então, o que é a justificação pela fé? São os meus pecados, os pecados que eu pratiquei, que foram imputados em Cristo na cruz do Calvário. Entenda, irmãos, que para nós a salvação, ela é graça, é um dom da graça de Deus. Mas a nossa salvação, ela teve um preço muito alto, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Porque só Ele poderia morrer. Então, a justiça de Deus, ela foi feita por quê? Porque Ele carregou os meus pecados. Não foi uma comutação de pena, como acontece aqui no tribunal terreno. A justiça de Deus, ela é diferente da justiça da terra. Às vezes, podemos assistir em filmes e, em algumas situações, a justiça americana, nos estados onde existe a pena de morte. E aí, o que acontece? Na hora em que o prisioneiro vai ali, entra na Câmara da Morte, o que acontece? Uma ligação do governador dizendo que ele está sendo perdoado daquilo que ele cometeu, né? Vamos supor, uma pessoa que matou, foi condenada à morte, mas no ato ali, o governador vai e diz, não, está justificado, está perdoado. Justificado não, está perdoado. Ocorreu justiça? A família da pessoa que foi morta por aquela pessoa que está sendo ali salva, que está sendo perdoada, com certeza ela não aceita aquela injustiça. Ela considera uma injustiça. Então, a justiça da terra, ela é assim, ela é falha. Mas a justiça de Deus, não. Deus é justo. E sendo um Deus justo, Ele não poderia me imputar justiça sem que eu pagasse o preço. Então, Ele disse, o meu filho vai pagar o teu preço. Ele vai sofrer o castigo que você merecia. É como se nós estivéssemos num tribunal. Já dei esse exemplo até numa aula anterior da Carta aos Romanos. Estamos num tribunal. Deus é o juiz. Satanás, coitado dos promotores, é ali o povo, né? Faz ali a parte do povo, é o acusador. Eu sou o réu. Jesus é o meu advogado. Mas nesse tribunal, nesse julgamento, eu perco. Eu sou condenado. Condenado. Tem que morrer. Aí Jesus, o meu advogado, ele pede ao Pai, ao juiz, eu morro por ele. Eu vou cumprir o sacrifício que ele deveria cumprir. Então, dessa forma, ocorre a justiça. Porque o preço do meu pecado foi pago. Entende a diferença da justiça humana? Se uma pessoa ela é perdoada do crime que ela cometeu o crime. E se ninguém paga o que ela deveria pagar, então não houve justiça. Mas no tribunal celestial ocorre a justiça, porque o preço que eu deveria pagar foi pago por Cristo na cruz, por mim. Estão entendendo, irmãos? Então vamos adiante. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Irmãos, a fé em Jesus Cristo não é a sua fé que te salva.
senão você seria justificado pela sua fé. É a fé que você tem no que Ele fez. É quando você acredita que Ele realmente pagou. É quando você entende que Jesus veio à terra. Deus, Ele largou a sua glória. Ele saiu do seu trono. Ele se humilhou tomando a forma de homem. O Criador tomando a forma da criatura. Ele foi julgado, Ele foi transpassado. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então é quando você acredita nisso, é que você é salvo, é que você é justificado. Não é a sua fé, não é porque você tem uma fé poderosa que você é salvo. Porque senão seria em você a justificação. E eu disse que a justificação ela acontece fora de você. Você não tem participação. Você só tem que entender e aceitar. E aí você é justificado. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. E aí o versículo 23, vamos falar juntos? Porque todos pecaram e descarecem da glória de Deus. Como é que está aí na Bíblia de vocês? Destituídos? Então, vamos falar como está ali, carecem, né? O irmão colocou ali na projeção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A redenção só pode vir por meio dele. Por quê? Ele foi o único que não pecou. Agora você precisa entender uma outra questão doutrinária. Eu lembro que eu era adolescente, eu estava numa reunião de professores de escola dominical e um irmão da igreja falou, não, Jesus não era homem. Irmão, Jesus ele é 100% homem, 100% Deus. Se ele não fosse 100% homem, que valor haveria na morte dele? Ele não teria sentido dor na cruz. E, no entanto, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que os homens o rejeitaram, não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Ele foi moído pelas nossas transgressões, irmãos. Nós precisamos entender isso. Ele era homem, ele foi moído, foi transpassado, ele sentiu toda a dor. Ele foi tentado, como eu e você somos diariamente, mas ele não pecou. Por isso ele é considerado como o unigênito de Deus, porque ele é o único que não pecou. Nós pecamos. Ele era 100% homem, a ponto de dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Porque quando a nossa iniquidade caiu sobre ele, não pode haver ali, irmãos, não há como compactuar Deus e o pecado. Então, naquele momento, Deus Pai se separa. E aí ele sente o abandono da cruz e ele diz, Deus meu, por que me desamparaste?
100% homem, 100% Deus. Só Ele poderia nos justificar. Porque Ele viveu aqui na terra como nós e Ele não pecou. Essa parte aqui dos justificados gratuitamente, eu já expliquei, não é? É gratuitamente, mas teve um peso muito alto. Por isso, eu queria chamar a atenção de todos nós para não fazermos da graça algo banal. Para não fazermos da graça algo barato. Porque como ela nos veio, como diz o texto, gratuitamente, aí nós pensamos, então agora estou salvo, estou tranquilo, posso ir para a galera e faço o que eu quiser e bem entender. Porque aí dentro desse texto tem um outro ponto muito importante para nós entendermos, uma doutrina de que o crente não perde a salvação. Você que foi justificado, você não perde a salvação. Algumas pessoas acham que perdemos a salvação, que Deus seria esse inconstante. E aí eu estou aqui, eu estou salva. Cheguei em casa, briguei lá com o Roberto, perdi minha salvação. Opa! Lá foi, deixa. Perdi a salvação. Já pensou? O copo até caiu, né? Falei que eu ia pecar, pá! Que Deus inconstante seria esse? Que hora te dá, hora não te dá mais a salvação. Então, quando ele diz que ele nos justifica, ele justificou de uma única vez, você foi justificado. Agora, isso é importante por quê, irmãos? E aí vem um outro ponto que nós precisamos entender muito. Quando eu disse que Deus perdoa o pecador, Ele não perdoa pecados. Por isso que tem uma outra doutrina que falamos e que é muito difícil de se entender. Irmãos, para Deus não existe separação de pecado, não existe diferença de tamanho de pecado. Você consegue entender isso? A gente ensina para a criança, pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Como se houvesse diferença. Ah, falou uma mentirinha ali para a mamãe, um pecadinho. Bateu num amiguinho, um pecado. Não é? Machucou o velhinho, pecadão. Não, pecado, pecadinho, pecadão, isso não é uma música aí satânica que vem para poder ensinar a gente coisas erradas. Não existe separação, não existe diferenciação de tamanho de pecado. Porque Ele não perdoa os pecados, Ele perdoa o pecador. E enquanto pecador, eu estou no mesmo patamar. Lembra do patamar? Estou lá junto com Zaqueu, com a Cíntia, com a Rita, com o Jorge, com a Zuil. Estamos todos aqui no mesmo patamar. Ah, mas a Rita separou a vida dela para missões. Eu trabalho, eu faço, pouco vou à igreja. O Jorge canta no coro, participa dos guerreiros, é diácono, é vice-moderador, tem uma vida dedicada à igreja. O Zaqueu só vem quando dá, vamos supor assim. Desculpa aí os exemplos, irmãos, só para a gente poder entender. Para Deus não tem separação aqui. Para a justificação, está todo mundo no mesmo patamar. Aí, vamos supor, tem aqui uma prostituta, um adúltero, um travesti, e tem aquele que mente de vez em quando, tem aquele que de vez em quando pega alguma coisa do amiguinho, tem... Não sei, irmãos, pensa numa pessoa aí da vida de vocês que tenha pecado muito pouco. Estaria todo mundo aqui no mesmo patamar. Justificado no momento em que aceitou a Cristo como Salvador. A nossa diferença está na santificação, já falei. Aí, enquanto santificação, sim, é um processo.
Eu vou desenvolvendo a minha santificação ao longo da minha vida. E aí, Coríntios vai dizer que as nossas obras serão provadas. Provadas pelo fogo. Aí, sai de baixo. Porque se você aceitou a Cristo, se você foi justificado, mas você levou uma vida só para você, desrespeitando os mandamentos, uma vida afastada dos desígnios de Deus, sem pensar no próximo, aí podemos supor que você construiu o seu edifício no mesmo alicerce que eu, mas eu construí de tijolo e você construiu de madeira. Você construiu de palha, você construiu de feno, você construiu de papelão, isopor. E aí a Bíblia diz que o fogo vai vir e vai testar as nossas obras. E aí, se você construiu de papel, né? Se foi de madeira, vai crepitar um pouquinho, mas também vai ser extinta. Agora, se você construiu de tijolo, se você construiu de ouro, ela vai perdurar. E isso aí implica numa outra doutrina, que é a do galardão. Olha, que texto rico, não é? Por isso que eu fiquei impressionada com ele. Falei, gente, quanta verdade num texto tão pequeno. Olha quanta coisa esse texto nos ensina. Porque existe um galardão. Ah, mas o que é o galardão? Eu não sei. Mas eu sei que eu quero. Se a Bíblia diz que tem, e que é bom, e que é um presente para os servos de Deus, eu sei que eu quero o meu galardão. Você pode viver a sua vida aqui, aceitar a Cristo e debandar. Pode? Pode. A gente pode até também duvidar se você de fato aceitou a Cristo. Porque quando a gente aceita a Cristo, o Espírito Santo, ele nos incomoda quando pecamos. Todos nós pecamos, não pecamos? Você já pecou hoje? Quem aqui já pecou hoje? Ninguém vai confessar, né? Não sei se a gente já pecou hoje, mas pelo menos ontem você deve ter pecado, antes de ontem, todos nós pecamos. E aí, quando eu peco, não é? Quando eu, vamos supor lá, perco a cabeça, começo a brigar em casa, dar uma de doida lá, e a brigar porque limpei a casa e sujar a casa, começo a falar um monte de coisa errada. Na mesma hora vem aquele incômodo, não é? Para que isso? Por que isso? Até aonde você vai com isso? É justo isso? Vocês sentem isso, irmãos? É horrível, não é? É horrível, é uma coisa, uma sensação, a gente fica ali, não é? Angustiado, a gente quer voltar atrás, e aí às vezes o nosso orgulho também nos impede, né? Principalmente quando a relação é dentro de casa. Acho que deve ser o lugar que a gente mais peca, né? Dentro de casa, com os nossos parentes ali. E aí você não quer se redimir ali com ele, não quer pedir o perdão, não quer recuperar aquela situação, e aquilo ali vai só te consumindo. Todos nós pecamos. Quem crê em Jesus é justificado. Quem busca santificação está construindo as suas obras no patamar da justificação. A santificação, ela começa a se desenvolver no momento que você foi justificado. Porque se você não foi justificado, como é que você vai buscar a santificação? Então, todos nós começamos no mesmo patamar. É por isso que, às vezes, eu implico tanto, irmãos, e buscamos tanto explicar para os irmãos que não há separação de pecado. Não há. O que me separa do ébrio embaixo da ponte ali, que passou a noite de ontem na farra, na orgia sexual e bebedice, seja lá o que foi que a pessoa fez, irmãos, é apenas o fato de eu já ter sido justificado e ele não. Cristo pagou o preço por ele. E que quando ele aceitar e for justificado, ele está no mesmo patamar que eu, pecador, perdoado.
Porque Deus não perdoa os pecados, Ele perdoa o pecador. Mas aí você vai falar assim, mas e o pecado que a irmã disse que já cometeu hoje? São os pecados, Jesus já pagou por eles. Já pagou. Eu até confesso, e precisamos confessar, Senhor, perdoa a minha indiscrição hoje. Perdoa, Senhor, porque eu falei mal do fulano sem necessidade. Me perdoa porque eu julguei Beltrano. Porque esses são os pecados que nós mais cometemos. Cometemos. Aí você fica preocupado com a pessoa que está lá fora, se prostituindo. Irmãos, eu pergunto, alguém aqui acha que uma pessoa que se prostitui, ela não sabe que ela está em pecado? Alguém aqui acha que ela é tão aérea que ela não entende que a prostituição é um pecado diante de Deus? Alguém que está no ato do adultério, ele não sabe que ele está pecando? Alguém acha isso? Eu preciso chegar para a prostituta e dizer, você está pecando, você está dormindo com outros homens, você está recebendo para dormir com outros homens. Eu preciso falar isso para ela. Ela precisa entender isso. O que ela precisa entender? Que Jesus salva. Que Jesus pagou um alto preço para que ela pudesse ser perdoada dos pecados que ela vem praticando. É isso que a igreja precisa pregar. Não é que eu seja contra os pecados, irmãos. Não é que nós não vamos falar sobre determinados pecados, como prostituição, adultério, furtos, homicídios, homossexualismo. Não é que nós não vamos falar sobre isso. É que essa pessoa, ela precisa mais do que nunca ouvir que Cristo morreu por elas. E que se ela entender isso e ela aceitar isso, ela vai ser justificada e ela vai ser limpa dos pecados que ela já praticou. E que a partir desse momento ela ganha uma nova vida com Cristo. É isso que a pessoa precisa ouvir. Porque que ele é um miserável, um pecador, um ébrio, um doente sexual, um promíscuo. Isso ele já sabe. Ele sabe. Eu lembro, irmãos, do livro Maravilhosa Graça. Eu li esse livro no ano 2000. Philip Yancey, ele fala ali a respeito da graça e ele conta a história de uma mulher que era prostituta e ela se prostituía para poder pagar o seu vício. Mas agora, tão gastada ela estava pela prostituição e pelo vício que ela não conseguia encontrar mais homens que quisessem pagar para estar com ela. Então, ela estava entregando o seu bebê para que esses homens doentes pudessem se aproveitar e dessa forma dar o dinheiro para ela poder pagar o seu vício. E quando ele conversa com essa mulher, ele fala, mas por que você não vai lá na igreja? Por que você não procura a igreja? Por que você não pede ajuda? Por que você não pede ali alimento? Por que você não busca isso? Falando ali com ela, e ela disse, eu? Vou fazer o quê na igreja? Lá eles vão dizer que eu sou uma prostituta, uma pessoa indigna, uma pessoa que não merece nada. Isso tudo eu já sei. Nós não podemos permitir que as pessoas olhem para a igreja e entendam que aqui nós vamos julgá-las dessa forma. As pessoas precisam entender que aqui é o lugar onde elas devem ser curadas. Irmãos, igreja é lugar para gente doente. Igreja não é lugar para santo não. Igreja é lugar para gente doente. Aí eu pergunto, cadê as prostitutas? Cadê os homossexuais? Cadê os alcoólatras? Cadê os ladrões? Cadê os políticos?
Cadê seu vizinho? Cadê seu marido? Cadê? A gente fica aqui num ambiente bom, agradável, ar-condicionado, pastor Marcos cantando, músicas boas, mensagem, né, que alegra a nossa alma, mas o nosso objetivo não é esse. A razão de ser da igreja aqui na terra não é essa. Eu não vou dizer para vocês que eu não ficaria incomodada. Imagina, né? Vem uma pessoa com uma roupa toda decotada, eu já ia ficar de olho no meu marido. Se ele olhasse para ela 2 vezes, beliscão nele. Mas, irmãos, todos nós somos iguais. Eu não estou aqui me colocando num patamar elevado, não. Entendeu? Todos nós somos iguais, todos nós teríamos as nossas dificuldades para lidar com pessoas transvestidas, com pessoas, não é, modificadas. Todos nós teríamos dificuldade para lidar com pessoas que lidam na prostituição. Todos nós teríamos dificuldades com as pessoas envolvidas com drogas. Ficaríamos pensando se ela poderia, por acaso, não é, aliciar o nosso filho. Será que realmente essa pessoa se converteu? Sou só eu que sou assim? Eu parto por mim, irmãos. Mas aqui é o lugar para essas pessoas entenderem que só Jesus Cristo salva. E nós precisamos pedir a Deus que nos dê o pleno entendimento da palavra dEle, para que nós possamos olhar para essas pessoas com o mesmo amor que Deus olhou por nós. Porque mesmo tendo nascido num lar evangélico, mesmo tendo sido criado dentro de uma igreja, mesmo conhecendo o plano de salvação desde menina, irmãos, eu já fiz muita coisa errada. Eu já fiz muita coisa errada e o castigo que eu mereço é o inferno. É a morte eterna. Mas Cristo morreu por mim. Agora, como eu posso viver em paz, conhecendo essa verdade e sabendo que tantos estão perecendo sem conhecer essa verdade? Como que eu posso ter paz? Como é que eu posso dormir do lado de um homem que ainda não é salvo, que ainda não aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador? Como é que eu posso sentar na mesa com o meu filho, que ainda não aceitou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e aí a pessoa ainda vira e diz assim, não, eu entreguei para Deus. Vou te contar uma coisa, tu não entregou para Deus não, entregou para o diabo. Porque quando a gente entrega para Deus, a gente ajoelha incessantemente, noite e dia e noite, orando e intercedendo por aquela pessoa. A gente vai igual Davi. Nada me impacta mais do que quando Davi fala para Saul que ele foi atrás do leão, que pegou a ovelha do pai dele, e ele arrancou a ovelha da boca do leão e ele matou o leão. Irmãos, a ovelha estava viva? O leão abocanhou a ovelha está viva? Mas ele diz, a ovelha é do meu pai. A ovelha é do meu pai e você não vai levar a ovelha do meu pai. É assim que temos que olhar para o nosso filho e dizer, o meu filho é de Deus. E eu não vou permitir que Satanás bote a sua pata sobre ele. E ainda que eu tenha que ir e lutar e brigar com o leão, eu vou brigar com o leão. Como pode você amar uma pessoa e não ter esse sentimento por ela? Aí eu acho que a gente não acredita no inferno. Eu fico achando isso. Porque é impossível eu acreditarmos na existência do inferno, um lugar onde as almas perdidas vão ficar ali por toda a eternidade. Tem noção do que será a eternidade? Nós não conseguimos alcançar. Porque esse é um dos atributos de Deus, a eternidade. O homem, ele é finito, mas toda a eternidade. Aquela pessoa vai ficar em agonia, e a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dente.
Essa pessoa pequenina que você acalentou, que você deu leite, que você deu de mamar, preparou o alimento, as festinhas, levou para a escola. Esse homem, essa mulher para quem você se entregou, prometeu amar por toda a vida. A sua mãe, o seu pai, tios, primos, vizinhos, amigos. Ou a gente acredita, irmãos, no inferno e que eles vão sofrer, e aí a gente prega a palavra. Ou a gente precisa rever aí a nossa história. Acabou o tempo, né? A gente só conseguiu chegar até o 25. Eu vou só terminar de ler aqui. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que Deus abençoe a palavra lida e a palavra passada nesse momento. Numa próxima ocasião, a gente dá continuidade, terminando esse estudo, mas vamos nos colocar de pé e vamos orar, irmãos, pedindo a Deus que realmente nos dê o pleno entendimento de tudo aquilo que foi dito aqui nessa manhã. Chegue em casa, leia o texto, leia os capítulos de 1, 2 e 3. Paulo, nos 3 primeiros capítulos de Romanos, Paulo tem uma preocupação, ele tem uma tese e ele quer defender essa tese de que todos pecaram. E então ele começa falando do ímpio, do gentio, que está lá e se entrega aos prazeres do mundo e que, além de estar entregue aos prazeres do mundo, ele ainda aplaude aqueles que também estão no mundo, chafundados na lama do pecado. E ele diz, essas pessoas são indesculpáveis diante de Deus. Mas depois ele se volta para o judeu, depois ele se volta para nós, e ele diz, olha, os falsos moralistas, falso é o que estou botando, os moralistas, porque julga as pessoas que estão lá no mundo e cometem pecados. E aí ele encerra dizendo que todos nós somos pecadores. Dá uma lida nesse texto, assista às aulas e peça a Deus que te dê o pleno entendimento da palavra dele. Amado Deus eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Senhor, como é precioso, ó Deus, essa tua palavra, como é precioso, ó Deus, a vida do teu servo, o apóstolo Paulo, que o Senhor separou para nos trazer, ó Deus, as suas doutrinas, as suas verdades. Nós glorificamos a vida dele, glorificamos, ó Deus, o tempo que ele tirou para escrever esse texto e glorificamos, ó Deus, a oportunidade de termos estudado ele nessa manhã. Abra, ó Deus, as nossas mentes e os nossos corações para que possamos entender e colocar em prática, ó Deus, aquilo que o Senhor tem nos revelado. Que possamos olhar, Senhor, para os nossos irmãos que ainda não tiveram essa verdade em suas vidas, essa verdade trabalhada pelo Espírito Santo em suas vidas, que possamos olhar para eles, ó Deus, com misericórdia, que possamos olhar para eles, ó Deus, com o mesmo olhar que o Senhor tem para nós, com a mesma misericórdia que o Senhor estende a cada um de nós. Deus, abençoe a tua igreja aqui na freguesia, abençoe os teus servos, a começar em mim, Senhor, que nós possamos de fato ser luz e sal,
que nós possamos transmitir a Tua verdade que liberta, ó Deus, e que muitas pessoas doentes, ó Pai, possam vir a fazer parte dessa igreja, que possam vir a fazer parte, ó Deus, desse grupo aqui, que é separado por Ti para falar da Tua verdade. Abençoe o Teu servo, pastor dessa igreja, que o Senhor seja com ele, dando a ele, ó Deus, o conforto necessário nesse momento, dando a ele todo o alívio que ele necessita. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém. Não sei